Boa tarde, gente. Falar um pouquinho mais alto, porque depois do almoço, né, a gente fica meio. Boa tarde a todas as pessoas. Dizer da minha satisfação de estar aqui compondo essa mesa, né, com cada um de vocês, com a Erineide, com Lívia, Manuel, Everton, agradecer, inclusive, pelas falas. Você colocando aqui na condição do que a gente precisa fazer com o vereador, e eu inquieto, já mandando mensagem, viu, para a comissão, aqui para a nossa equipe de gabinete, para não perder as ideias. E também a Geraldo, muito obrigada por poder partilhar essa mesa. Agradecer de forma muito especial a Tadeu, né, que também intermediou esse momento aqui conosco. E de forma muito carinhosa, não sei se ele está aí, Nadilson, Nadilson, lá de Tacaimbó, está aqui, eu vi ele ainda agora há pouco. E Jéssica, vereadora de Santa Cruz. Muito obrigada, querida, por a gente estar aqui fazendo essa partilha. E aí, assim, a minha apresentação não deu problema aqui na máquina, não. A minha deu antes. As mulheres sabem das muitas tarefas que a gente tem. Eu, montando minha apresentação hoje, quando cheguei aqui agora, eu percebi que eu não tinha salvo, né? Então, eu vou ter que conversar com vocês aqui no Gogó. Espero que vocês tenham paciência. Mas também isso é bom porque permite que a gente faça aqui essa troca e possa partilhar um pouquinho e também abrir que a gente possa fazer as discussões. E aí, se vocês me permitem, antes até de a gente começar ao que me cabe aqui, de falar sobre a presença das mulheres no legislativo e como a gente pode fazer disso, né? Falar sobre democracia e sobre inclusão, quando a gente fala da presença das mulheres no parlamento. Queria me apresentar rapidamente, como já foi dito, eu sou vereadora na cidade de Campina Grande, mas eu sou assistente social, sou mestra em serviço social, mas uma das melhores qualificações que eu costumo falar a meu respeito é que eu sou filha de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, mãe solo, que pode ser a referência de vivência de muitas pessoas que estão aqui e que sabem certamente o lugar de dificuldade que essa mulher enfrentou para que eu pudesse, inclusive, estar aqui falando não somente da condição de assistente social, mas também de agente política, né, que tem, inclusive, esse interesse em melhorar a coletividade. Certo? Eu estou em Campina Grande, essa cidade de aproximadamente 420 mil habitantes. Comecei agora, esse ano, o meu segundo mandato. Fui a primeira mulher negra eleita na cidade de Campina Grande, então a gente traz aí uma história de 156 anos, né, de apagamento da presença das mulheres negras no espaço do parlamento. E agora, nessa eleição de 24, fui a mulher mais votada e fui a pessoa mais votada para vereadora. Então, veja que a gente vai aí, né, alcançando esses espaços. E aí fiquei feliz quando me trouxeram esse tema, porque dialoga exatamente com o que a gente faz no dia a dia da Câmara, que é falar da importância de estarmos também no legislativo. E aí eu queria fazer uma pergunta. Quem das mulheres que estão aqui são vereadoras? Pode levantar a mão? Eu não consigo contar, porque tem umas que estão longe assim, eu já estou, né, depois dos 25, a vista fica mais curta. Mas eu vou contar com a colaboração de vocês para essa conversa que a gente vai fazer aqui, porque, inclusive, a gente exercita essa questão da democracia e, inclusive, tem a possibilidade também de ouvir de vocês e da partilha de vocês o que significa sermos mulheres e estar no parlamento, né? E aí a gente precisa dialogar sobre democracia, porque é a democracia, inclusive, que nos permite estar aqui. Essa democracia, inclusive, da representação, que nós estamos enquanto ocupantes do parlamento, ou até do executivo, mas aí eu vou falar especificamente do parlamento, nós estamos na representação da população da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E aí é importante que a gente fale sobre esse lugar da representação, porque a gente não pode escapar sobre o percentual de quem nós somos. Nós somos, enquanto mulheres, 51,3% da população desse país, ou seja, nós somos maioria, e nós também somos a maioria de eleitoras. Então, é importante que a gente comece a dialogar sobre a quantidade de quem nós somos nos parlamentos, no legislativo, e fazer essa relação direta sobre a capacidade de escolha que a gente tem. Se apenas as mulheres votassem nesse país, a gente definiu a eleição em primeiro turno, pelo número de quem nós somos, na quantidade, na condição de eleitoras. E aí é fundamental que a gente comece a falar sobre quantidade, porque muitas vezes é comum, e aí eu já vou começar a falar dos desafios que é estar nesse parlamento, muitas vezes, quando a gente traz as pautas ou os temas que são importantes para a gente, costumam dizer que a gente está falando sobre problemas da minoria. E aí é importante que a gente comece a fazer esse recorte sobre quem nós somos quantitativamente.
Quando a gente, enquanto vereadora, ou inclusive enquanto vereador, é importante também que a gente coloque que os vereadores também apresentam pautas que dizem respeito ao dia a dia das mulheres e da sociedade de um modo geral. Quando a gente apresenta projetos nesse sentido, a gente está falando sobre questões que envolvem a maioria da população, dos nossos municípios, dos estados e também do país. Então, é importante que a gente comece a dirimir essa questão das minorias. É uma coisa que particularmente me incomoda muito, e sempre que eu tenho a possibilidade de dialogar com as mulheres, e essas, inclusive, pausa técnica. De nada, querido. Principalmente essas que estão no parlamento, é importante que a gente... Eu vou ficar mais longe da mesa, tá? Tem problema? É importante que a gente observe sobre quem a gente fala. E aí... Tem uma coisa também que é importante que a gente fale sobre mulheres, estarmos no parlamento, dos desafios, é como chegar. Pergunto às mulheres aqui que foram candidatas, que estão vereadoras, não é? Foi difícil fazer campanha para vocês? Não estou dizendo que não seja campanha fazer difícil para todo mundo, não, viu? Preste atenção. Para os homens, claro, também tem muita dificuldade, a gente sabe. Quem está na política, seja homem ou mulher, a gente sabe das dificuldades, né? Que é fazer uma campanha, muitas vezes sem recurso, os aliados estão com a gente, no outro dia não está, enfim, tudo isso que envolve o dia a dia de fazer política. Mas para as mulheres, vocês sabem que tem um peso a mais? Que a gente continua cuidando da casa, a gente continua cuidando dos filhos, a gente continua nessa tarefa do cuidado, muitas vezes, que envolvem as famílias e os agregados, inclusive, porque muitas vezes a gente é responsável pelo cuidado do sogro, da sogra, da mãe, do pai, de algum tio, inclusive, que a gente precisa dar o suporte. Enfim, a nossa tarefa de cuidado ela não é diminuída quando nós estamos na política. Ela acaba sendo mais uma tarefa que a gente assume nesse processo, e aí é importante que a gente fale, muitas vezes, o quanto isso é cansativo. E aí foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu estava linda, bonitinha, né? 11 horas da noite, montando a minha apresentação, achei que tinha salvo e feito tudo mais, quando foi hoje de manhã, cadê, né? O cansaço não me permitiu lembrar de salvar a danada da apresentação. Então, cá estamos nós aqui. E isso é uma realidade, né? E tem uma outra coisa também que é importante, quando a gente fala dessa história da chegada, não é só a dificuldade de fazer campanha, mas muitas vezes é de convencer o eleitor que nós temos capacidade, é de convencer a eleitora que a gente está ali na condição de representante das mulheres, mas da sociedade de um modo geral, porque a gente tem legitimidade para falar sobre a gente, né? É importante que a gente observe isso. E aí é importante também que a gente coloque que a gente traz a nossa trajetória, seja ela pessoal, do ponto de vista de onde a gente vem, das relações que a gente traz, do que a gente acredita, inclusive, para trazer também para esse espaço da política, desse lugar que a gente escolhe, né, em fazer política, do partido que a gente representa, das forças com quem a gente se articula para estar no parlamento e garantir, inclusive, se seremos base ou não do prefeito, né, se estaremos lá no suporte para que o prefeito ou a prefeita tenha governabilidade, todas essas coisas. E também sobre o projeto, porque eu entendo que, quando nós estamos lá, enquanto mulheres, enquanto vereadoras, a gente tem a capacidade também de dialogar com todas as partes, que a gente possa, inclusive, apresentar projetos e ações, às vezes, muito mais coletivas. Tem um outro desafio, né, para além de chegar, que é permanecer. Eu estava conversando com Jéssica aqui mais cedo, né? Ela falando que foi eleita em 2016, aí foi eleita uma vereadora com ela. Em 2020, ela conseguiu se reeleger, a outra não. E agora, em 2024, ela foi eleita e a outra não foi. A gente tem experimentado um momento importante em Campina Grande, em que a gente saiu de uma vereadora em 2016 para 8 vereadoras agora em 2024. O parlamento em Campina Grande, de 23 assentos, 8 são de mulheres. E aí é interessante porque a gente está acima da média nacional na ocupação, percentualmente, né, das cadeiras ocupadas no Legislativo por mulheres, porque a gente ainda somos em torno de 15%, 16%, 17% em alguns territórios de mulheres ocupantes de cadeiras no Legislativo. Aí, por isso que eu comecei aquela conversa sobre a necessidade de a gente refletir sobre a quantidade de quem nós somos, de quantas nós somos e de quanto nós ainda estamos em número reduzido, né, diante da nossa presença na sociedade. E aí é importante que a gente possa estimular a presença de outras mulheres.
Porque, claro, quem está aí na condição de vereadora, às vezes, né, muitas vezes só em uma, duas, três no máximo, sabe a dificuldade que é, muitas vezes, a gente não encontrar nem sempre o apoio necessário. Eu não estou dizendo que os colegas vereadores não apoiem, claro, né? A gente sabe que as matérias, inclusive, para serem aprovadas, precisa do apoio e do voto de todo mundo. Mas é importante, quando a gente tem determinados temas que a gente pode partilhar, diante do cenário de sermos mulheres, das dificuldades que a gente enfrenta e do que a gente sabe, falar sobre esse lugar que nós ocupamos, inclusive para que a gente garanta a adesão nos projetos. Pergunto aqui às mulheres, é tranquilo apresentar algum projeto e ter o debate e a aprovação dos seus colegas vereadores nas câmaras em que vocês ocupam? É tranquilo? Mais ou menos é o quê, mulher? Me ajude. Geraldo está levando o microfone aí para todo mundo lhe ouvir, viu? Eu sei que tímida você não é. A gente tem que explicar bastante. Né? Geralmente, quando se trata de temáticas que se colocam, né, direcionadas para a minoria. Mas, no meu caso, eu sou a vereadora hoje de oposição, só tem 5 de oposição em meio a 17, e como eu sou muito combativa, às vezes tem uma certa desconfiança para as minhas proposições. Passo pela mesma coisa. Eu estou também na bancada de oposição, né, na cidade de Campina Grande, e eu já ouvi coisas do tipo, cuidado com o jogo, que ela é perigosa. E perigosa porque a gente faz isso que o doutor Everton estava dizendo aqui, que a gente fiscaliza. Que aí parece que a fiscalização é uma tarefa somente da oposição que está ali para encontrar defeito na gestão. Mas não é. E eu costumo dizer isso quase sempre lá na tribuna da Câmara de Vereadores e Vereadoras. A fiscalização é uma prerrogativa nossa, como vereadores e vereadoras. Não é? E aí é importante isso que o doutor Everton falou, que a gente dê a exata publicização, que a gente não só responde aos nossos eleitores na condição de oposição, mas também porque a gente dialoga direto com os problemas que são reais da sociedade. Né? E aí é importante que a gente faça essa discussão. Tem um outro desafio para a nossa chegada e permanência na política, que é ainda um problema, acredito que Geraldo já pontuou aqui quando a gente começou essa montagem de mesa, que é a forma, inclusive, como nós somos tratadas e vistas no ambiente da política. E, muitas vezes, essa forma ela é muito violenta. E aí a gente precisa falar sobre a violência política de gênero, que, inclusive, é lei, né, a Lei 14.192, de 2021, que reconhece que, oficialmente, as mulheres também sofrem violência no exercício dos seus mandatos. A gente sabe que é muito comum, no dia 8 de março, a gente dar flores, falar sobre a importância das mulheres para a sociedade. A gente sabe que, em determinados períodos, né, a gente reconhece as nossas mães, a professora. Mas, em que momento a gente, de fato, assume que a gente ainda tem essa dificuldade, muitas vezes, de encontrar também as mulheres nesses espaços, que deveriam ser, né, para todas as pessoas, mas que nem sempre é? Eu, quando falo da violência política de gênero, sempre dou esse exemplo, porque eu acredito que ele é a máxima expressão do que significa sermos mulheres e estarmos ocupando esses lugares. Nós temos um problema na cidade de Campina Grande muito sério com relação à regulação de leitos para pessoas que infartam, né, e pessoas que têm algum problema, algum mal súbito e que precisam, inclusive, de vagas em hospitais de referência. Não sei se essa é uma realidade no município de vocês. E aí a gente propôs uma discussão, uma audiência pública na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Campina Grande, para que a gente pudesse discutir com os hospitais, com os secretários de saúde. A gente chamou o secretário de saúde do município, chamou do Estado, chamou todas as direções de hospitais públicos e privados, inclusive as redes responsáveis pela regulação das vagas. E aí estava lá a sessão, né? A gente estava ainda na sessão ordinária, ia ser encerrada para que a gente pudesse começar a audiência pública. E aí, antes de ser encerrada, para que pudesse ser me passada a presidência e eu conduzisse
o debate de uma audiência pública que eu convoquei, que eu chamei todas as pessoas que estariam lá para fazer a discussão, e preciso dizer que o espaço da Câmara estava lotado, né? A gente tem uma galeria com 160 lugares, fora os espaços de assessoria, de imprensa e o próprio plenário mesmo da Câmara. Então, a casa estava cheia para essa discussão, porque é um assunto muito sério, né? E aí, antes de a sessão ser me passada, Everton, um vereador pediu a palavra e disse que seria interessante que quem presidisse a sessão fosse o presidente. Porque ele entendia que eu, por ser uma mulher que tinha temas ou pautas específicas, não daria conta de fazer a discussão sobre a regulação de leitos. Ele colocou em xeque a minha capacidade na condição de vereadora eleita. Ele disse que eu não daria conta de discutir saúde na minha cidade, porque eu era uma mulher que só tratava de assuntos para as mulheres. Veja o quanto é fácil reduzir, né, a luta do outro ou da outra diante de um rótulo. E aí eu tive que dizer a ele que eu tive um tio que morreu por não ter sido regulado a tempo. Então, não é porque eu era mulher, é porque eu tinha sentido, na minha casa, a dificuldade de ter uma pessoa, um ente querido, morto, inclusive quando a política pública não funciona como deveria. E ainda disse ao presidente, essa eu disse de forma mais no ouvido dele, né? As mulheres aqui vão me entender. Eu disse a ele que, se eu não presidisse a sessão, a gente ia terminar na delegacia. Porque era um direito que me cabe na condição de vereadora. Claro que o nosso regimento não obriga que a presidência seja minha ou de qualquer outra pessoa que convoque, mas há um acordo entre nós, né, de um modo geral, que quem chama a pauta seja essa pessoa a conduzir. Mas comigo eles queriam quebrar esse acordo, porque eles acharam que eu não tinha capacidade. E aí você imagina, né? É fácil você ter uma pessoa que olhe para você e diga no microfone que você não tem capacidade de discutir determinado tema? Pergunto aos homens aqui. Algum de vocês já passou por isso? Não, se passou, por favor, me digam. Já passaram? Posso perguntar às moças se sintam à vontade para responder. Até porque eu estava falando com Lívia. Lívia, como é ser tão jovem e vereadora? Ela disse, o tempo inteiro estão falando da minha idade, né? Estão me tratando muitas vezes como menina, como se a gente não tivesse condições. Então, para a gente, na condição de mulheres, qualquer característica que seja nossa, ela é usada contra a gente. Se a gente é nova demais, acham que a gente não dá conta. Se a gente é da oposição, a gente é um perigo. Se a gente é aliada de algum político anterior à nossa história, pode ser um problema, porque a gente ali não está por nós mesmas. Então, toda e qualquer característica relativa a gente pode ser usada contra nós. Até quando a gente tem a capacidade de conduzir, mas acham que a gente pode criar um problema para a situação, para o prefeito ou quem quer que seja, e aí dizem que a gente não pode fazer. Essa é uma outra coisa que também é muito comum e que está também envolvida na violência política de gênero. Porque, vejam, não sei se vocês já assistiram alguma sessão nossa, recomendo, inclusive, que assistam, para vocês entenderem a diferença. Sempre que os homens estão usando o espaço da tribuna, estão muitas vezes mais acalorados nos seus debates, as pessoas dizem, mas fulano é danado, fulano fala bem, fulano passa o dedo na cara, fulano não tem problema nenhum, fulano está aí para fazer o que for preciso. Mas quando somos nós, mulheres, que falamos um pouquinho mais alto, estou mentindo, meninas? Quando é a gente que fala um pouquinho mais alto, aí os cabarrados dizem logo, vixe, ela hoje amanheceu, deve estar naqueles dias. Quer dizer, os homens podem expressar a sua raiva, pode, inclusive, colocar isso no microfone e a gente não pode? Pode ou não pode? Sim. Eu já estava começando a suar aqui, viu? E aí, vejam, uma outra coisa também que é importante. Eu vou dar alguns exemplos, porque aí, se as meninas passarem por isso, também se sintam à vontade para colocar. Nós acompanhamos um caso esses dias, não foi em Campina, mas acaba chegando para a gente, né, até por essa dinâmica que a gente tem de falar sempre sobre as questões que envolvem as mulheres. E aí teve uma criança de 2 anos, ela foi estuprada pelo padrasto, e ela veio a morrer em decorrência desse estupro, porque foi uma violência muito forte, ela ficou internada, enfim, mas, infelizmente, não resistiu.
Sempre que eu falo desse caso, eu fico emocionada, mas enfim. E aí eu estava na tribuna da Câmara fazendo uma reflexão, né, com as demais colegas e falando sobre a importância de a gente ter medidas que possam proteger as nossas meninas, que possam proteger as nossas adolescentes, as mulheres de um modo geral, e falar sobre ainda o quanto nós estamos sujeitas a estupros, ao feminicídio e todas essas coisas que são do nosso dia a dia. Porque se eu perguntar aqui, alguém vai conhecer alguém que sofreu alguma violência, né, que passou por um histórico familiar, que sofreu algum abuso e coisas do tipo, porque isso, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia enquanto mulheres. Não vamos naturalizar, mas é um problema. E aí eu estava na tribuna falando exatamente isso, do quanto a gente precisa de unidade entre homens e mulheres para defender a nossa primeira infância, para defender as nossas crianças. E aí não tinha um vereador ouvindo o que eu estava dizendo. Estava cada um num canto, cada um conversando no canto, uma risada, aqueles bloquinhos que ficam geralmente durante a sessão. E aquilo foi me dando uma raiva, sabe? Aquilo foi me dando uma indignação, porque parecia que eu estava falando de qualquer outra coisa menos importante. Parecia que eu estava dizendo que aquela parede ela pode sair ou não dali. Não parecia que eu estava falando sobre vidas. E aí, quando eu bati lá na tribuna e chamei a atenção, disse um bocado de desaforo, disse que era um absurdo, né, que a gente não desse a devida atenção a temas que falam sobre a vida das pessoas, aí, aquele choque, né? Alguém disse assim, nossa, você está muito revoltada hoje. Mas eu pergunto, não é de revoltar? Não é de revoltar, a gente está falando sobre a vida das mulheres, falando sobre a necessidade de projetos que dialoguem com a nossa vida ou morte, a depender se a gente abordar ou não, e a gente não ter a devida atenção dos nossos pares? Não é difícil? Então, estar nesse ambiente é ter a certeza que essas pautas que são importantes para nós possam ser levadas para o espaço correto. Porque o espaço do parlamento, o legislativo, é onde a gente cria as leis. É onde a gente tem a possibilidade de encontrar os problemas que estão presentes na nossa cidade e transformar isso em projetos para que a gente possa incidir positivamente na vida das pessoas. E aí é onde entram as oportunidades. É onde a gente tem a possibilidade de falar de problemas que muitas vezes não são tocados, que não são falados, muitas vezes indigestos, muitas vezes difíceis, mas que a gente precisa fazer, até pela ausência histórica que a gente tem nesse espaço. E aí vejam como é interessante, não é, quando a gente chega no espaço do parlamento. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores em Campina, em 2021, eu não gosto muito de regimento, viu, Everton? Eu preciso lhe assumir isso. Me dá uma gastura regimento, eu tenho que estar lendo regimento, saber artigo tal, essa coisa toda, e eu acho muito cansativo, mas a gente tem a obrigação de saber, até para se proteger, muitas vezes, né, diante dos contextos em que a gente precisa se colocar também nesse lugar enquanto vereadora, deputada, enfim, tudo isso que envolve a nossa relação. E aí eu fui ler o regimento da Câmara, até para a gente poder saber se iria apresentar alguma proposta ou não. E aí, pasmem, o regimento da Câmara de Vereadores de Campina Grande não previa licença maternidade nem licença paternidade. Não previa. E aí a gente apresentou o pedido de licença maternidade, inclusive colocando aquele período, né, de 6 meses, falando sobre remuneração, e fizemos também o pedido sobre licença paternidade. Quando a gente apresentou no plenário, os nossos projetos também são bem esmiuçados, né, há um certo cuidado com o que a gente apresenta, um vereador disse, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso. E ele estava falando sobre a vivência dele, inclusive enquanto pai, e que não tinha apresentado essa proposta. Então, veja, quando as mulheres chegam no espaço do parlamento, elas também contribuem para a melhora, inclusive, não só da dinâmica interna dos lugares em que elas estão, nesse caso do parlamento, mas também para o conjunto da sociedade. E aí eu lembro que, quando eu apresentei essa proposta, eu ainda tive que ouvir assim, mas ela está advogando em causa própria, porque, no mínimo, está pensando em engravidar e já quer garantir a licença antecipada. E eu tive que dizer, olha, eu não sou mãe, não tenho interesse em ser, nunca me imaginei nesse lugar da maternidade, mas isso não quer dizer que amanhã, se uma vereadora chegar e queira engravidar, ela não tenha os seus direitos assegurados. Então, quando a gente chega nesses espaços, a gente tem as condições reais de mudar a realidade de onde a gente está inserida. Por isso que é importante que nós estejamos no parlamento. Ainda há muitas câmaras país afora que não têm a presença de mulheres. Então, a gente precisa estimular que outras mulheres possam ter a tranquilidade ou a garantia de que poderão estar nesses ambientes.
Claro que a gente não pode romantizar e dizer que é tranquilo, que não há dificuldades, que tudo são flores, porque realmente não é. Mas não é para todo mundo que está no espaço do legislativo, né? Quantas dificuldades a gente tem no dia a dia, independente de ser homens ou mulheres, a depender do partido que a gente esteja, a partir do bloco que a gente faça parte, mas para as mulheres acaba sendo uma dificuldade muito maior. Então, é importante que a gente estimule que outras mulheres estejam, que a gente tenha a capacidade aí de ir se contagiando também desse lugar da representação e que a gente garanta aí, e aí onde está uma outra oportunidade, que a gente vai equilibrando essa correlação de forças também no espaço do parlamento, porque é uma coisa que cabe, inclusive, para a nossa democracia. Nós ainda somos muito poucas no espaço do parlamento. Campina Grande, como eu disse, está essa linha fora da curva, né? Pelo fato de sermos 23 e termos 8 mulheres vereadoras. Mas, se a gente fizer um retrato aqui, está todo mundo pelo menos nos 30% aqui em termos de ocupação com mulheres vereadoras nas câmaras? Nós estamos falando aqui de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Como é que estão nas câmaras que vocês estão? As vereadoras, são quantas? Tem alguém que esteja só enquanto vereadora? Você sozinha? De quantos? E como é? É tranquilo? Ah, ela está em outro patamar. Mas isso não quer dizer que, inclusive, na condição de presidenta, também não sofra, inclusive, violências, né? Porque os caras, às vezes, acham que a forma como a gente lida, né, com os lugares que a gente ocupa também é diferente, às vezes falta pulso e essa coisa toda. Eu não ouvi o que ele disse. Que bom. Espera aí, mulher, para todo mundo lhe ouvir. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jeane Lucas, da cidade de Flores, Pernambuco. Estou aqui acompanhada de 7 vereadores, tem 2 que estão chegando. Vereadores, nosso vice-presidente aqui. Vou apresentar meus vereadores, minha gente. Nildo da Sprint, nosso líder de bancada, ex-presidente da Câmara, Luiz Heleno. Nanã, vereador líder da bancada de oposição, que está aqui conosco. Sim, sim. Bete São João dos Leitos, nossos vereadores. Nós estamos no nosso 4º mandato de vereadora. No ano de 2012, quando fomos eleita, eu fui a 4ª mulher eleita na história do nosso município. São mais de 130 anos de emancipação política. E em 2012 fomos eleita, em 2016, novamente, a 2º mandato. Em 2020, alcançamos o 1º lugar no município de Flores, como a mais votada. E em 2024, fomos para 1.038 votos também, 2ª vez consecutiva mais votada. A senhora disse que a gente está na presidência. A senhora disse que a gente está na presidência, mas eu sei que, aí eu vou usar até um termo assim, Flores, às vezes, é fora da curva mesmo, porque nós temos vereadores, a base, na realidade, de sustentação da Câmara tem sido os vereadores, né, que dá essa sustentação independente de ser homem, de ser mulher. Eles nunca nos discriminou ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe da realidade que é diferente em outras cidades, né? Inclusive, em 2020, o atual presidente era Luiz Heleno, quando a gente sofreu violência de gênero via internet, através de um ex-vereador que não foi eleito, né? Não foi reeleito. Ele, enquanto transmitia uma fala dele, as pessoas começaram a me xingar, e dizer palavras de baixo escalão e etc. Nós, inclusive, acionamos o judiciário alegando essa parte da violência de gênero, né? Mas tem uma questão na sua fala, se a senhora me permitir colocar. A gente fica muito feliz quando encontramos, e aí eu quero parabenizar a Leges em nome de Tadeu e de Geraldo, quando nós encontramos na grade das palestras grandes palestrantes mulheres. Isso também dá o sentido de que não é só fazer um congresso, é fazer um congresso que traga a equidade, porque a igualdade é diferente de equidade, né? Então, não é o primeiro que eu escuto a senhora, né, já antecipadamente lhe sigo, e que a gente possa, nós mulheres, nós, possamos nos dar as mãos e tentar, né, porque é muito difícil unir as mulheres, infelizmente ainda, mas tentar unir as mulheres. Porque eu acho que a parte
a parte de onde sai mais críticas é de dentro das próprias mulheres. Quando tem 4, 5 vereadoras e uma começa a apontar o defeito do outro, em vez de ajudar e dar a mão, porque unidas sempre faremos muito mais. Todas as conquistas, inclusive o direito de voto que nós conseguimos, foi a custo de muito sangue e de muita luta, mas luta coletiva. Eu nunca vi sozinho chegar em lugar nenhum. A luta é coletiva sempre. Muito obrigada. Vou abraçar a presidente para eu ficar boa também, né? Vai que na próxima. Você quer falar, meu amor? Chegue. Já que você veio, você vem comigo aqui para frente, para eu voltar aqui para a minha fala. Como é teu nome? Edneuza. Pois não, Edneuza. Ah, tem uma aqui, ó. Boa tarde, gente. É tarde ainda. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Edneuza, sou de Parnamirim, Pernambuco. Eu sou a segunda mulher eleita há mais de 30 anos. Só uma mulher foi eleita na cidade de Parnamirim, Pernambuco, e eu fui a segunda mulher. E como tem sido, minha filha? Muitos anos. Se eu não estou enganada, a outra foi eleita antes de 2000, e eu fui agora em 2025. Muito obrigada a todos. Edneuza. Perfeito. Ela está dizendo que a mulher da roça sofrida, mas chegou lá. Mas vejam, se a gente talvez abrir para outras mulheres também aqui em termos de experiência, a gente vai ter sempre isso. Fui a primeira, estou na segunda, estou a primeira, há muito tempo que estou aqui nesse lugar, inclusive nos espaços de reeleição. E aí é importante que a gente reforce isso que Jeane trouxe na fala dela, de estarmos unidas, porque é o seguinte, no geral, a gente já tem muita, como é que eu posso dizer? A sociedade já nos cobra muita competição entre nós. Vocês conseguem me ouvir? A sociedade já cobra muita competição entre nós, porque acha que, inclusive, a gente tem ali a obrigação de competir com a outra. Uma das coisas que a gente mais ouvia quando chegou na Câmara, por sermos 7 e por ser a primeira vez que tinha tantas mulheres, eles perguntavam sempre, vocês se dão bem? Como é a relação entre vocês? E a pergunta nunca era, como é que a relação de vocês com os demais vereadores? Parecia que o problema era sermos muitas mulheres. E aí é uma coisa que é fundamental, é essa comunicação direta que a gente pode ter enquanto mulheres, estando no parlamento com as outras mulheres que, inclusive, sabem das necessidades que a gente pode ter na saúde, na educação, na assistência social, no transporte e tantas outras coisas que envolvem a vida coletiva. Porque é importante, inclusive, dessa história e essa dinâmica. A Emicida tem uma música que ele fala muito, né? Que é nada de nós sem nós, ou pelo menos esse lugar que a gente tem, que tudo o que a gente tem é nós, é que sejamos nós, mulheres, falando sobre a nossa realidade. Isso não quer dizer que um vereador não possa apresentar um projeto que seja relativo a uma problemática que envolva as mulheres. Não é isso. Inclusive, tem legitimidade e é importante que a gente também tenha. Mas a gente sabe, inclusive, quanto é significativo quando são mulheres falando para mulheres. Inclusive em termos de adesão, em termos de partilha, e em possibilidade, inclusive, de esse projeto dar muito mais certo. A gente apresentou recentemente um projeto sobre violência obstétrica. Nós perdemos uma amiga, inclusive, amiga de profissão, assistente social, vítima, né, de negligência em um hospital na cidade de Campina Grande. E aí, diante de uma audiência pública, com várias mulheres presentes, com entidades e afins, a gente apresentou uma série de projetos. Esses projetos vieram para a discussão e agora foram aprovados. A gente vai ter que fazer agora todo esse esforço novamente para que a gente tenha a sanção deles por parte do prefeito. Porque foi um problema, inclusive, seríssimo para a cidade. Morreu essa menina, minha amiga, o filhinho dela, depois outro bebê. Então, em um único mês, foram uma mulher e 2 crianças mortas. Então, foi uma coisa que impactou muito as mulheres da cidade. A gente teve uma adesão assim que foi absurda. E aí começaram a surgir a quantidade de relatos que a gente viu sobre violência obstétrica. Inclusive, encaminhamos para o Ministério Público Federal, muito embora ele tenha dito depois que não tinha capacidade de apurar, mesmo a gente falando de recursos, né, federais. Mas é importante quando a gente também se coloca à disposição para ouvir outras mulheres. E não estou dizendo que os homens não têm essa habilidade, mas eu estou dizendo que a gente sabe o quanto dói.
A gente sabe o quanto é difícil ser negligenciada, inclusive no atendimento médico, num serviço de assistência aos nossos filhos, a quando não tem vaga na creche, a quando não tem espaço no posto de saúde, a quando falta medicação, que ela é essencial para os nossos filhos. Então, é importante que a gente tenha esse lugar dessa comunicação direta. Isso fortalece a nossa relação e a nossa atuação nesse parlamento. Isso torna ele mais inclusivo, isso torna ele mais representativo. E tem uma coisa também que é importante da presença das mulheres nesses espaços, é a capacidade que a gente tem, inclusive, de alterar as linguagens. Não sei no caso de Jeane, que ela é presidente, ela é única entre vários, né? Mas, assim, tem uma coisa que a gente faz muito lá em Campina, que tem todo mundo diz, boa noite todo mundo, ou, bom dia, boa tarde a todos, né? Porque a nossa língua diz que a gente deve tratar a generalidade como se fossem homens, né? E aí eu adotei a todas as pessoas. Bom dia a todas as pessoas, bom dia a todas as pessoas. E aí vieram me perguntar, por que você fala de todas as pessoas? Eu digo, porque eu estou falando de pessoas, eu não estou falando necessariamente só de homem ou só de mulheres. A gente tem a obrigação de falar sobre todos os corpos, inclusive, que nem sempre estão nesses espaços. A gente tem a necessidade de falar sobre as mulheres negras, sobre as crianças e adolescentes, sobre as pessoas com deficiência, sobre os homens, sobre enfim. Então, toda essa diversidade que nós somos cabe nas pessoas. E aí, um dia desse, um vereador, o pastor, inclusive, subiu à tribuna e disse, bom dia a todas as pessoas, como diz minha colega Jo. E eu disse, olha aí, faz diferença, não é? Outra vez, o outro disse assim, olha, não venha querer colocar palavras na minha boca, que eu uso calça, eu tenho palavra. Eu disse, eu também uso calça, eu também tenho palavra. É uma coisa que é só específica sua ou é para todo mundo? Aí ele, não, perdão, peço que retire aí dos anais da casa, porque usar calça não é uma coisa que é só dos homens. Eu disse, olha, coisa boa. Não é? A gente vai, nesse pequeno processo em que a gente vai provocando o outro à reflexão, a gente vai podendo fazer algumas mudanças. E aí é importante, sabe por quê? Por exemplo, denegrir. Né? Todo mundo usa denegrir. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Isso é uma coisa muito comum que a gente escuta, inclusive, nas tribunas. Né? Mas denegrir, inclusive, é uma expressão racista, que você está lá para tornar alguém negro. E aí você geralmente usa isso quando o outro está dizendo que você está mentindo, que você não é um bom caráter e tantas outras coisas. E aí, um dia desse, né, alguns vereadores usando essa palavra recorrentemente. Eu pedi uma questão de ordem e tive que dizer o que significava denegrir. Aí, depois disso, alguém usa a tribuna e faz assim, não, porque eu não estou aqui para... Peraí, que Jô disse outra palavra. Aí vão atrás da outra palavra. Né? Então, assim, a gente tem, do nosso lugar também, a responsabilidade, mas também a partilha, de fazer essa reflexão com os outros, né? De alertar para determinadas importâncias das pautas que a gente precisa trazer, mas também dessa relação com o outro. E aí, uma coisa que mais me tocou nesse lugar de estar mulher e abrir esse espaço para a gente discutir com essa diversidade quem nós somos, foi tratar sobre questões que envolvem as mulheres com deficiência, por exemplo. Que eu tinha feito uma visita em uma unidade básica de saúde, a gente postou as fotos, né, dizendo como o espaço não estava adequado, como a cama para o exame Papa Nicolau não era suficiente, não tinha espaço. Eu até disse assim, imagine se for uma mulher gorda, ela não vai caber aqui nessa maca. Como é que vai ser, por exemplo, né, a coleta no exame, no Papa Nicolau? As mulheres aqui entendem do que eu estou falando. E aí, a gente fez uma audiência pública logo na sequência a essa visita. E a gente tinha uma pessoa com deficiência. E ela disse, Jô, eu vi a sua postagem sobre o posto de saúde tal. Mas você já perguntou se tem alguma cama ou alguma maca adequada para uma mulher cadeirante fazer o Papa Nicolau? E eu não tinha pensado nisso. Confesso que eu não tinha pensado nisso. Quando ela falou, eu disse, não prestei atenção. E aí a gente pediu, inclusive, depois um levantamento de quantas unidades tem esses equipamentos adequados. E, pasmem, nenhum. Então, como é que uma mulher cadeirante vai fazer o Papa Nicolau? Eu falei agora porque sou enfermeira. Além de não haver a maca para um paciente cadeirante, as nossas macas ginecológicas e as macas obstétricas também são macas muito reduzidas de tamanho. Praticamente, a pessoa cai.
quando a gente vai examinar. E quando você está gestante, já tem todo o tamanho da sua barriga também. Então, assim, é uma coisa, eu sou enfermeira obstetra, e é uma coisa que me incomoda, porque em nenhum lugar, assim, particularmente dos hospitais de Pernambuco que eu participei, não existe a estrutura adequada. E eu acredito que isso era para ser repensado. Então, veja aí que, na condição de vereadores, a gente tem uma série de tarefas desse lugar do que a gente experimenta, inclusive numa coisa que é tão simples, que é um procedimento ginecológico. E nem sempre a gente se atenta que outros corpos talvez não possam acessar aquele serviço. E aí é a nossa chegada, é esse diálogo com outras mulheres, é essa construção permanente que nos permite levar essas pautas para esse lugar onde a gente discute a coletividade, que é o parlamento. Porque estar lá não é discutir o projeto de Everton, de Geraldo, de Manuel, de Lívia, é para discutir o projeto da cidade que a gente representa. Claro que a gente também precisa discutir e conversar com os homens se as marcas que eles utilizam no momento em que eles também vão fazer os seus atendimentos, se também é adequada ao seu corpo, ao seu porte físico, à sua deficiência. Mas é essa sensibilidade, é esse lugar de poder ouvir a outra e o outro que nos acredita, inclusive, a termos um aumento tão significativo de pautas que envolvam as mulheres quando dizem respeito aos projetos nos parlamentos. E aí, seja ele municipal, estadual e federal. A presença das mulheres nesses espaços aumenta a quantidade de projetos e pautas que envolvam a vivência das mulheres. Aí, o que é que isso quer dizer? Que as mulheres estão falando só para as mulheres? Não. Quer dizer que antes esses temas não eram tratados. Então, a gente está falando aí da possibilidade da representação, e da representação, inclusive, trazendo esses olhares e esses assuntos que nem sempre são tratados. E aí parece que a gente está dizendo óbvio, né, quando está lá nesses espaços, mas não é. É porque, de fato, os assuntos não eram tratados. Eram muitas vezes considerados como menos importante, como menos relevante, como se pudesse ficar para depois. Mas aí, quem está lá na ponta e que precisa desse atendimento, inclusive diferenciado, e eu não estou dizendo com isso que a gente quer privilégios, é importante que se coloque dessa forma, mas a gente quer também que as políticas se adequem às nossas demandas. E aí é por isso que é importante que a gente possa ter mais mulheres ocupando esses espaços, falando sobre essa diversidade, de quem é a sociedade, de quem é a cidade, de quem é o município que a gente representa e que precisa também estar nesse lugar, que precisa também, diante da nossa representação e da nossa ocupação enquanto mandatários, mandatárias, ter a possibilidade de transformar essa sensibilidade em projetos de leis, em audiências públicas, em construções que levem à possibilidade dessa cidade, desse município, ter a participação efetiva de todas as pessoas, mas também o atendimento às demandas que são específicas. E aí tem uma coisa, prometo que eu vou encerrar. Sempre que a gente vai fazer algumas discussões na Câmara, a gente sabe quantas mulheres a gente vai ter. Quando a gente vai discutir, por exemplo, autismo, sabe quantos homens vão quando a gente vai discutir autismo? A gente conta nos dedos. A gente conta nos dedos. Já fizeram audiência pública para discutir autismo? A maioria são mulheres. São as mães. Você quer falar? São as mães solos. Porque aí eu não vou nem entrar no debate de que os homens, muitas vezes, abandonam as suas mulheres porque não têm, entre aspas, capacidade de lidar com a doença dos filhos, mas aí a mãe tem que continuar trabalhando, tem que estar cuidando da criança, toda a dinâmica que envolve ser mulher na sociedade e também exercer a maternidade. E aí, sempre que a gente vai discutir autismo, são as mulheres que vão discutir os projetos. Todos os projetos que nós apresentamos sobre autismo na cidade de Campina Grande foi dialogado com as mães atípicas. Os pais atípicos não estão presentes. Quando a gente vai discutir violência obstétrica, em 90% dos casos, são mulheres. E aí a gente tem que entender que a violência obstétrica afeta a família inteira. Mas, na hora da discussão, quem vai são as mulheres. Quando a gente vai discutir as questões relativas à educação, à primeira infância, à necessidade de ampliação de creches ou de vagas em creches, são as mulheres que vão. Parece que esse não é um assunto que envolva os homens. E é. Precisa ser, inclusive. Porque a gente também está falando da qualidade dos serviços e acesso a essa questão que envolve a primeira infância. Então, é uma coisa que diz respeito à sociedade.
E aí fica exatamente o alerta, né, dessa necessidade que é estarmos, enquanto representantes nas nossas cidades, que a gente tenha a capacidade de ouvir todos os sujeitos, ouvir todos os corpos, mas aí a gente sabe que a presença das mulheres nesses lugares também acaba sendo um facilitador, acaba também sendo uma forma das mulheres se reconhecerem, se identificarem e, inclusive, fazerem esses espaços, não só de denúncia, porque a gente recebe muita denúncia, denúncia de violência obstétrica, denúncia de violência física, de feminicídio, de assédio, inclusive no trabalho, na administração pública, em outras partes da sociedade. Então, assim, a nossa experiência, inclusive enquanto parlamentar, acaba abrindo essa possibilidade para que outras mulheres também se sintam representadas. E aí, para encerrar, eu acho muito interessante, sempre que eu vou discutir em escolas e que apresentam assim, essa é a primeira mulher negra eleita na cidade de Campina Grande. Ela defende as mulheres. E aí eu estava em uma escola em que a professora disse isso e uma menininha pediu a palavra e perguntou a mim, você só defende as mulheres e as crianças? Aquilo, confesso que bateu assim diferente, né? Não, também estou aqui para falar e defender as crianças. Mas depois eu fiquei pensando, será que aquela criança, aquela menina, não estava passando por alguma situação de violência que queria também ser protegida, acolhida? E aí eu pedi para a professora conversar com ela, enfim, fazer essa investigação. Aparentemente, foi só essa curiosidade da questão de idade mesmo. Mas se a gente não ficar atenta, né, para essas pequenas coisas, é muito comum a gente chegar em escolas, falar em palestras, falar sobre o direito das mulheres e ter alguma adolescente que venha falar para a gente para dizer que está passando exatamente aquilo. Que está sofrendo abuso em casa, que está sendo violentada. As mulheres contam os seus relatos, as suas histórias de feminicídio, de violência doméstica. Então, estarmos nesse lugar é abrir a possibilidade para outras vozes. E vozes que são iguais às nossas, mas que ainda não estão lá, mas que podem ecoar através da nossa atuação, a partir da nossa presença. Espero que outras mulheres e meninas se inspirem na presença de Jeane como presidente da casa e que possam imaginar, inclusive, que esse espaço também pode ser para elas. E é uma das coisas que eu mais costumo dizer nas escolas, nos lugares que eu vou. A gente precisa também colocar no rol da possibilidade para as mulheres esse lugar que é o parlamento. Porque eu, particularmente, como filha de uma empregada doméstica, nunca foi me dito que eu poderia ser vereadora. Nunca foi me dito que eu poderia tentar ser deputada. Mas hoje eu assumo essa tarefa de dizer às meninas nas escolas, queiram ser advogadas, queiram ser médicas, queiram ser jogadoras de futebol, mas queiram também ser vereadoras para cuidar da sua cidade, queiram também ser deputadas, queiram também ser prefeitas, porque será a nossa presença nesse ambiente que será fundamental para a gente construir uma outra sociedade, contar uma outra história que também tem a nossa participação. E, com isso, eu não estou dizendo aqui, para encerrar, que a gente quer a ditadura das mulheres. Mas a gente quer uma sociedade que seja equânime. A gente precisa falar de equidade. A gente precisa falar de possibilidades de acesso em que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, coisas que a gente ainda não experimenta, por isso que a gente está aqui no dia a dia fazendo esse enfrentamento. E aí, claro, né, se vocês se sintam à vontade depois, se queiram falar com a gente, trocar alguma experiência, você quer falar? O outro microfone está em algum lugar aqui. Está aqui, chegou. Me diga seu nome. Meu nome é Nego Aurélio, sou lá de Parnamirim, Sertão Central de Pernambuco. Tá. Ouvindo sua palestra, uma palestra de grande relevância, onde eu também sou preto, e minha história é parecida com a sua. Estou vereador há 3 mandatos, e vendo aí sua comunicação, e são PLs que a gente colocou, estou ali juntamente também com o vereador Edivan Falcão, a vereadora Edneide Neuza, que saiu daqui agora, e quando você, Jô, falou na questão do autismo, eu fiquei um pouco sensibilizado ali, porque eu, como vereador, puxei, procurado por muitas mães, puxei para mim. Comuniquei com os vereadores e disse, pessoal, vamos apoiar. A gente apresentou
um PL que hoje é projeto, é lei, onde não só as mães, mas os pais conseguiram seus direitos, direitos esses que eu não sei, mas lá a gente hoje consegue o cannabis através da... E é muito bom porque dá continuidade a esse projeto da gente, do autismo, né? Dá continuidade. O cannabis, o Respiridona, que é tudo caro, né? E a gente procura enquadrar esse pessoal vulnerável nessa área. E, graças a Deus, está evoluindo muito. A nossa Câmara, esses dias, recebeu um palestrante que é vereador, está vereador também, e ele também tem essa especialidade. Ele é autista lá de Juazeiro, da Bahia. Deu uma grandiosa palestra na nossa Câmara. E ouvi você falar das vulnerabilidades, onde a gente também foi um PL, hoje é projeto, porque na evasão escolar, como você falou, tem muita coisa das mulheres, das meninas, das adolescentes, que é a questão do absorvente. Muita criança deixa de ir para a sala de aula, hoje em dia, porque está naqueles dias dela, não vai, porque não tem um absorvente. E lá a gente implantou, eu sei que é difícil o município manter, mas a gente sempre está em comunicação com a secretária, com as diretoras, com as professoras, e não funciona 100%, mas ajuda muito. Vai tentando, a gente vai fazendo nossa parte. Então, eu vim aqui porque, quando eu vi sua palestra de grande importância, Nego Aurélio, Parnamirim, lá no Sertão Central. Próximo. Obrigada. Muito Vamos obrigado, dar parabéns pessoal. ao Nego Aurélio, porque eu acho que ele está exatamente naquele exemplo que eu estava falando. Não é porque não são só as mulheres que podem apresentar. Os homens também podem e precisam, inclusive. Porque nem todos os espaços de parlamento têm a presença das mulheres, e mesmo tendo a presença das mulheres, não é garantia que necessariamente determinadas pautas serão colocadas. Às vezes pela falta de experiência, às vezes por questões religiosas, às vezes por tantas outras coisas que são limitantes. Mas é importante que a gente conte também com o apoio, com a colaboração dos homens parlamentares, porque, inclusive, para aprovação, é importante que a gente tenha o voto e garanta que as matérias sejam apresentadas, possam ser, inclusive, apreciadas e votadas positivamente. E aí, para encerrar, eu quero agradecer, né, ao Legis por esse convite, dizer, inclusive, que a proposta da nossa palestra, da nossa conversa, é que fosse amanhã, porque aí é uma data importante para a gente, não sei se todo mundo sabe, mas amanhã, 25 de julho, é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É uma data, inclusive, que para nós no Brasil é muito importante, porque ela foi construída há mais de 30 anos atrás, mas que somente em 2015, né, com Dilma presidente, ela realmente virou lei, e hoje a gente tem essa data nacional para falarmos sobre esse lugar enquanto mulheres negras e, acima de tudo, não somente para falar sobre os problemas que nos envolvem, porque, infelizmente, as mulheres negras são as maiorias absolutas em todos os índices que a gente tem ruins relativos à nossa população. São ainda as com menos escolaridade, são ainda as que sofrem maior número de violência obstétrica, são as que ainda sofrem maior número de feminicídios, de abusos sexuais, as maiorias, inclusive, entre a população desempregada. Então, esse dia também é importante para que a gente marque não somente esses marcadores, mas que a gente fale sobre as capacidades que a gente tem de superação e a possibilidade de construir uma sociedade que também nos considere nesse lugar enquanto sujeitas políticas e agentes, inclusive, para conseguirmos melhores direitos, termos mais condições, inclusive, de viver. Então, que a gente possa, nesse 25 de julho, já estou falando como amanhã, a gente possa construir aí alternativas e caminhos, contando com todas as pessoas. Apesar de ser o Dia das Mulheres Negras, é um dia de reflexão com o conjunto da sociedade, e fico muito feliz de poder falar um pouquinho disso aqui com vocês. E aí, se quiserem acompanhar um pouco das nossas questões, Jo Oliveira PB está lá no X, está no TikTok, está no Instagram, está no Facebook, em todas as redes, a gente tem estado lá para falar um pouquinho dessa vivência enquanto mulher preta parlamentar, mas, acima de tudo, filha de uma trabalhadora doméstica. Tá bom? Obrigada.